Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura para o signo de Câncer, é uma leitura geral. Pega daqui aquilo que fizer sentido para ti, aquilo que não fizer sentido, não tem problema, deixa de lado, vai servir em um outro momento, vai servir para uma outra pessoa. Essa é uma leitura com as energias para os próximos 7 dias, então é uma leitura atemporal. Assista também os outros signos fortes do teu mapa, porque pode ser que lá tenham as leituras complementares a essa, ou mesmo as respostas que tu precisa, tá bom? O que mais? Essa leitura é válida para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Câncer. Tô falando certo, né, Câncer? Ai, vamos ver. Vamos lá, então. Se tu não te inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva, curta esse vídeo. Ajuda muito o trabalho aqui a continuar a crescer e a mensagem a chegar a mais pessoas que precisem ouvir. É isso. Gratidão pelo carinho de todo mundo, gratidão pela companhia de vocês, por estarem aqui comigo. É isso. Vamos lá, então. Tá um pouco esquisita, porque hoje tá difícil gravar. Tô competindo com uma obra do lado de casa, então são muitas interferências. Já tentei gravar o vídeo de vocês, não foi possível. Mas a gente faz à medida do que é possível, né? Continuemos. Agora tem um carro de picolé. Paciência. Vamos lá? Energia que vai reger, guiar, direcionar Câncer pelos próximos 7 dias. Página de copas. O que estamos falando? 6 de espadas. Tá, mais uma. A paciência é uma virtude e nós temos que aprender a cultivá-la. É sobre isso. Ok. Mais uma. 5 de espadas. Do que estamos falando? O Hierofante. Clarifica. 3 de ouros. Tá. Aqui, eu sinto que eles me apontam que a tua energia é de alguém que está pronto para dar um passo além. É alguém que está pronto para viver alguma coisa. Esse pajem de copas, ele fala daquela pessoa que vivenciou aqui um processo, né? Daquele processo emocional onde precisou trabalhar em si o amor próprio, que muitas vezes pode ter sido pensado como um egoísmo, né, diante de algumas coisas, mas que ele, se não trabalhado dessa forma, não há possibilidade do indivíduo viver alguma coisa, partilhar alguma coisa com o outro. Então o pajem de copas aqui, eu tô sentindo que é como se alguém estivesse pronto, alguém aqui, né, vocês, digo, estivesse pronto para viver alguma coisa, para começar alguma coisa, para dar um passo adiante na tua vida emocional. Os pajens, eles são mensageiros sim, o pajem de copas, ele é o mensageiro do amor. Então ele vem dizer que tu estás pronto para viver alguma coisa, e essa alguma coisa aqui, ela meio que te tira... Mentira que ele tá voltando. Não. Te tira de um estado aqui, meio que de turbulência, e... Tá, já tá mais longe um pouquinho. Aqui também a gente fala, também sinto uma situação que pode ser de alguém que vem, né, a teu encontro, como se fosse alguém que precisou se recolher por um tempo, avaliar algumas coisas, né. Aqui esse 5 de espadas tá me vindo muito... um processo de alguém que se sentiu ferido por conta de alguma coisa, né? Um jogo sujo, alguma coisa que... eu não tô sentindo aquele aspecto de autossabotagem, mas alguma coisa que aconteceu aqui e que foi necessário
fazer esse trabalho de avaliar alguma coisa, pensar, fazer esse processo aqui de olhar para si, de olhar para os seus sentimentos, para alguma coisa que estava vivendo. Então aqui, o Hierofante, ele nos convida, ele fala desse olhar para dentro, desse buscar as respostas, buscar esse Deus interior que guia caminhos, que mostra. É como se aqui, de alguma forma, tu sentisse que isso fosse se resolver, que essa história fosse ter uma resolução, que isso fosse ficar mais calmo e tranquilo. Digamos que a gente está falando aqui de uma pessoa que se afastou por algum motivo. É algo que, assim, por mais que as coisas estivessem acontecendo dessa forma, a pessoa está afastada, eu não vejo uma perspectiva, não tem uma comunicação, não há isso. Mas alguma coisa dentro de ti te dizia que isso não era algo que havia finalizado, mas era um processo necessário aqui para alguma coisa. Então, o 3 de ouros, ele me mostra que esse algo, ele é materializado novamente. Aqui o 3, ele é um princípio, é um começo. Então, é algo que já se vivencia um avanço, uma melhora, um aspecto mais animador, eu diria, né? Uma certa alegria com relação a isso, mas ainda não é tudo. Então pode ser alguém que chega devagar, que vem comunicando alguma coisa assim um pouco mais sutil, né? Clarifica o página de copas, por favor. Ó, o 2 de espadas, o 10 de ouros. Aqui me fala que, por mais que esse processo ele já esteja acontecendo, e que até internamente pode ser que tu sinta, de alguma forma aqui é algo que tu não vê, é algo que tu não percebe. É como se a outra parte aqui, a outra parte da história, aquela que não está visível aqui para nós, ela tivesse essa certeza de que algo seria resolvido, de que não era o fim, né? Não era o fim. Não é assim que... Foi de fato o momento onde foi necessário recuar. Foi de fato um momento onde foi necessário repensar algumas coisas, mas não passou pela cabeça de um corte. Isso não, aqui não existe um corte. Eu vejo que tu não percebe esse processo que o lado de lá possa ter vivido, ou não percebe com essa clareza, né? Dessa necessidade de avaliar os seus próprios sentimentos, ou alguma coisa nesse sentido, mas que isso é real, existe, isso está aqui, né? Então, o 10 de ouros, junto com esse 6 de espadas, me fala dessa situação de alguém que vem na tua direção, é como algo assim, está certo, materializado. Talvez aqui o que se espere seja um momento, talvez agora esse seja o momento onde isso vai passar a fluir com mais tranquilidade. Do que a gente está falando? Ó, para alguns a gente fala de uma relação aqui que envolve o emocional ou afetiva. O que é esse 5 de espadas? Eu fiquei mesmo com uma coisa que você... Aqui é uma situação que talvez alguém tenha até tentado sair disso, não pensar, não ficar com isso na cabeça, não ficar remoendo histórias, não ficar com esse peso, carregando esse peso aqui, esse fardo. Mas parece que é uma coisa persistente na mente de alguém, na vida de alguém. Então, por mais que em algum momento, e eu não vejo isso, eu não estou vendo isso, mas eu estou te dando um exemplo, por mais que em algum momento alguém tenha sentido a vontade de que tenha se afastado e que tenha ponderado, considerado que esse afastamento podia ser algo mais permanente, isso não aconteceu ou não aconteceria. Eu vejo alguém muito estressado com o que aconteceu, eu vejo talvez alguém muito confuso com o que aconteceu, tendo que pensar muitas coisas, resolver muitas coisas, né? Talvez alguém que tenha se sentido um pouco incapacitado, uma certa humilhação. Achando que a outra pessoa não foi justa consigo, né? Ou que a situação não estava sendo justa, de alguma forma existia uma situação aqui que não era justa, né? E aqui essa situação que não era justa, ela também
foi avaliada de uma perspectiva mais moral, né? Então, o que é certo e o que é errado, de acordo com os meus valores, porque esse Hierofante também fala disso, né? Valores morais, o que é certo e o que é errado. O que a gente está falando aqui? Ó, o diabo. Mesmo assim, mesmo com os pensamentos do que é certo clarifica, do que é certo e do que é errado, mesmo com esse pensamento, a vontade de finalizar, a vontade de talvez algumas certezas ou esse persistir em pensar em querer algo foi algo que não foi finalizado. Página de Copas. Página de Copas tem uma história interessante, né? Tem um espelhamento nessa história. Talvez por isso, pode ser que alguém que assista essa leitura vai dizer: que leitura confusa, Jerusa. Pois é. Eu também achei um pouco. Mas a questão é que não tem, a confusão não é minha, né? A confusão aqui é porque tem algo espelhado. Então, ao mesmo tempo que eu leio, é tu, é o outro, é tu, é o outro, só para te dizer que existe um espelhamento. Então, processos que tu vivenciou aqui, claro, da tua forma, né? Da tua parte, os teus processos, aquilo que ressoa, que faz sentido contigo, também foram vividos do lado de lá. Então, percebe a confusão? A gente não sabe se é de um, se é de outro, mas na verdade é um espelhamento, é dos dois. Não é nem de um, nem de outro, não é uma exclusividade de um ou de outro, mas é dos dois, os dois vivendo esse mesmo processo. 10 de espadas, essa finalização, e aqui faz muito sentido. Olha esse 5 de espadas. Olha essa sensação de estar aqui numa posição, numa postura, de ter passado por algo que feriu, humilhou, né? Foi um jogo que não foi justo, de fato. Não teve um equilíbrio aqui, porque alguém se sobressaiu diante disso. Palavras que feriram, que magoaram, que machucaram, atitudes, talvez. E esse 10 de espadas, para mim, se conectou muito aqui, porque é algo que chega ao fim. É a finalização de um tempo, de um período difícil aqui. Não trouxe água. Desculpa. Tá bem? Vamos ver o que mais. Agora, tu vê que disputa aqui, né? Talvez um pouco de ego por parte de alguém, né? Por conta desse algo que aconteceu. Mas aquela sensação e aquela certeza de que isso precisa ser vivido porque não sai da minha cabeça, não sai da minha certeza, do meu coração. Vamos lá. Página de Copas, 2 de espadas. 3 de copas. Ai, muitas. 5 de ouros. Agora já aceitei, vou ter que aceitar. A temperança. Tá vendo aqui? O processo tá aqui. Foi uma alegria que foi compartilhada aqui por pessoas. Foi algo que foi vivenciado, foi materializado, uma alegria em estar junto, em compartilhar alguma coisa, em estar ali em comunhão diante de algo. E depois esse processo de afastamento, de corte e de sensação de frio. Então, aquilo que era alegre, que era feliz, que era leve até, se tornou em algo pesado, difícil e triste aqui. A gente passa por um processo de êxtase e depois como se tivesse perdido tudo, né? Não tem mais razões ali naquela situação. O que era bom se perdeu. E aqui a gente vê a cura disso. A cura e o equilíbrio disso. Então aquilo que parecia que não ia acontecer, parecia que não ia dar certo, retorna. De novo ele tá aqui, ó. De novo ele tá aqui e agora ele tá junto com o 9 de copas. Clarifica 6 de espadas, 10 de ouros. As de paus. Aqui a gente vê essa inspiração. Esse novo começo, essa nova oportunidade de algo que traz vida, né? De algo que traz inspiração, certezas, que renova aqui. E mais uma vez vou te dizer, isso é algo que é muito emocional e espiritual, mas é algo que se conecta muito aqui à tua intuição. Aqui eu tenho a carta da lua. Aqui tem alguém que intuitivamente sente que essa história tem algo mais para ser vivido, muito embora tu possa duvidar por conta da forma como as coisas aconteceram aqui, né? A vida ela é única, as histórias, cada uma tem as suas particularidades, né?
Então, aqui tem algumas coisas que tu tenta encaixar dentro daquilo que tu conhece ou daquilo que se espera, da forma como se espera que aconteça, mas isso não acontece. Então, há muitas dúvidas, mas intuitivamente eu sinto que tu sabe que esse algo aqui, que isso que tu sente, e também a outra pessoa, porque existe esse espelhamento, é como se tu soubesse que isso não chegou ao fim, né? Tem história aqui pra viver ainda. Tá, e esse 5 de espadas, 10 de paus, 3 de paus. É como se o caminho se alinhasse aqui novamente, né? Eu tenho aqui essas cartas que me falam de um início, né? De algo inicial, de uma alegria que retoma, de um caminho que sai aqui, ó, as de paus, as de paus, 3 de paus. Não tem aquela pausa aqui, né, do 2 de paus que fica ali avaliando um caminho. Então, o que foi aqui feito era a cura que estava sendo buscada. Não era algo que precisava ser escolhido se o caminho ia dar continuidade, não era isso. Era sobre deixar a poeira baixar. Deixa a poeira sentar e depois a gente retoma com um pouco mais de calma, com um pouco mais de tranquilidade, porque o que se sente aqui, o pajem de copas, de novo, o que se sente aqui não pode ser ignorado. Uma hora ou outra a gente vai ter que deixar isso refletir, olhar para isso, porque a conexão ela já aponta esses caminhos. Então pronto, é isso. 5 de espadas, 10 de paus. Ó, tá vendo? Aqui tem alguém com muita saudade, muito nostálgico, né? Tá. O Hierofante e o Diabo. É uma coisa que por mais que se tente o eremita, tá vendo? Esse processo de a resposta só eu posso dar. Só eu posso estar comigo aqui, resolver e responder. Então é uma coisa que é necessária aqui, esse tempo, tô toda esquisita mesmo, esse tempo de enxergar com clareza qual é o momento certo de dar continuidade a isso, de ir em busca daquela pessoa, de continuar essa história. É preciso dar, tempo ao tempo aqui, não adianta. Só quando eu consigo entender e enxergar com clareza essas respostas, esse entendimento, deixar essa dor passar, porque não é isso que vai fazer, não é aquele 5 de espadas ali que vai fazer eu desistir de alguma coisa, não. Tem algo maior aqui. Ó, o pajem de espadas. É como se o eremita aqui ele saísse da caverna. Sei que vocês me entendem. Porque o eremita e aqui o pajem de espadas, o eremita tá em silêncio, vivendo os processos dele, tá em silêncio. É alguém que não tá falando com ninguém, não tá falando contigo, é alguém que não está mandando mensagem, que não está respondendo, que se tornou até de certa forma inacessível, né? Não quer, por enquanto ele não quer esse contato até para que haja a cura, o entendimento e a resolutiva de algo. Então, pausemos. Mas aqui ele está saindo da caverna. Ele está fazendo esse movimento de comunicar com o mundo de novo. Comunicar para o mundo, ou para alguém específico, aquilo que ele entendeu, que ele viveu dentro desse processo. O que estamos falando aqui? Aqui a gente tem uma conexão bem interessante. Poxa vida. Poxa vida. Vou te falar. Aqui eu falo com alguém que tem uma conexão de alma. Tem alguma coisa de destino aqui. Porque... olha isso aqui, 6 de copas, a morte, a roda da fortuna. Percebe como aqui a gente tem uma conexão de destino? É isso aí. É disso que a gente está falando. E aqui a gente tem o sol. Iluminando aquilo que nesse momento não está visível. Então, aquilo que não está visível aos olhos acontece a partir até 6 dias, as coisas começam a clarear esse escuro, essa incerteza, esse não saber. O que é isso? Por que eu sinto e não consigo esquecer? Por que eu estou nessa confusão na minha cabeça e eu quero ignorar e não consigo? Aqui tem um eremita que sai da caverna e entra em comunicação.
Talvez nem que seja pra dizer, eu tô sentindo isso, isso, isso. Tu também tá sentindo? Tu também sente isso que eu tô sentindo? Vamos tentar entender o que isso significa. Porque se fosse em outro momento, talvez até isso poderia ser deixado pra trás. Mas aqui não dá. E de fato não dá. Por mais confusão que haja, aqui tem algo muito forte que liga essa situação, essa história. Independente de que história seja essa. Tá bom? É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte, se cuidem, fiquem todos com Deus. E a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo.